Qual é o caminho, o passo a passo para a gente acessar a sabedoria e a inteligência divina, que são infinitas e ilimitadas? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, para ponto de partida, você e eu precisamos entender que essa inteligência divina infinita, você não vai encontrar ela no ChatGPT, você não vai encontrar ela no Google, você não vai encontrar ela no YouTube, você não vai encontrar simplesmente na educação dos seus pais, da escola, da faculdade, das igrejas, simplesmente. Você não acessa exclusivamente por essas fontes. E eu vou falar para você por onde que a gente acessa. Então eu vou seguir uma série de princípios aqui, um passo a passo, didático, simples, objetivo, para você poder acessar e você começar a transformar cada vez mais a tua mentalidade, o teu comportamento, os seus relacionamentos e trazer sentido e propósito à vida para que a vida realmente vale a pena. Cada vez mais conectado com Deus. Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que não é um local, é uma pessoa. A inteligência infinita e a sabedoria infinita, ela vem através da fonte, e a fonte é Deus. A fonte é o Espírito Santo, que fala com a gente através de Deus. A fonte é modelar a figura de Cristo, tá bom? Então, a gente precisa entender que o ponto de partida, ele envolve humildade. Então, a gente precisa entender o que é humildade. Humildade não é você pensar menos de você, não é você se achar inferior. E nem pensar mais, é você entender que eu e você somos seres únicos, nem melhor nem pior do que ninguém. Às vezes melhor em algumas coisas, em outras não, mas que nós somos únicos e temos um propósito maior. Humildade é pensar menos em si e mais nos outros. O próprio exemplo do próprio Jesus Cristo, o maior líder de todos os tempos, assim como existem outros grandes líderes, em que em vez de ele chegar como Deus, simplesmente mandando nas coisas, ele veio para servir. Então humildade tem a ver com servir e a vontade de aprender. Repara, né, que Jesus, por exemplo, viveu cerca de 33 anos. Durante 30 anos ele ficou trabalhando, estudando e aprendendo. Ele não precisava, mas ele tinha uma forma de ensinar para a gente através da prática. Os maiores aprendizados vêm através da prática. Então isso é um ponto de partida. Tem a ver com a gente ter uma mentalidade de servir, tá? Não ser interesseiro, mas ser interessante e interessado nas outras pessoas, pelas outras pessoas, entende? Eu vou trazer também uns princípios bíblicos já aqui, umas passagens para trazer mais embasamento para isso. Então, primeira coisa, como a gente conversou, é a humildade. Uma das piores frases que você pode dizer na vida é eu sei disso. Não fala mais não, eu sei. Então, o inimigo da humildade é a arrogância, a prepotência, o vitimismo, o coitadismo, é o eu sei disso, não precisa me ensinar. Quando a gente está nesse caminho, a gente está no caminho da desgraça, a gente está no caminho da tolice. Então, assim, para trazer alguns embasamentos, vamos lá. Provérbios 9:10 diz assim: para ser sábio é primeiro preciso temer ao Senhor. Se você conhecer o Deus Santo, então você terá compreensão das coisas. Então, para ser sábio, ter esse conhecimento, o que é sabedoria? Pôr o conhecimento em prática, de forma que isso beneficie você e aos outros, tá bom? A gente precisa temer a Deus. Temer é respeitar, não é simplesmente ter medo. Outro fundamento aqui, outro provérbio 18:12. O orgulho precede a ruína, mas a humildade precede a honra. E a humildade e a honra no sentido de respeito. Provérbios 22:4. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riquezas, prestígio e vida longa. Mateus 5:3. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito tem a ver com humildade. Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus e tudo que fizer e Ele mostrará para você o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. E os mandamentos, nada que seja errado, que seja oposto aos mandamentos. Ama a Deus acima de tudo, ao próximo a você mesmo. Para caminhando para o fim das passagens e ir direto ao ponto do passo a passo. Tiago 1,5 diz assim: mas se alguém falta sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Em Provérbios 19 diz assim, 19:8, quem procura ter sabedoria ama a vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Em Provérbios 4, 7, 8, você está vendo que isso aqui está sendo muito embasado.
Para ter sabedoria, primeiro é necessário pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir compreensão. Ame a sabedoria e ela tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. E para fechar, Provérbios 19:20. Ouça os conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Conselhos de quem? Das pessoas que sabem, das pessoas que têm conhecimento de coisas que você não tem, que têm resultados que você não tem. Então, o primeiro passo, como a gente estava falando, é seja humilde. Segundo passo, buscar a Deus e pedir sabedoria, inteligência e conhecimento. Em Tiago diz, peça sabedoria a Deus e Ele a dá, tá? Mas peça sem duvidar. Terceiro passo, comece a estudar. Diariamente, um pouquinho. Estude o que muitas vezes a igreja não ensina, que seus pais não ensinam, que a escola, a faculdade não ensina e que a vida cobra. Estude a Bíblia, estude bons livros, estude clássicos, busque autoconhecimento, busque propósito, busque entender como funcionam as pessoas, as suas emoções, busque entender sobre relacionamentos, sobre conexão com Deus e trabalhos que têm a ver com o seu propósito. São coisas básicas, né? Faça seu exercício físico. Todo esse conjunto de coisas influencia direto e indiretamente, tá? Outro ponto, 4, busque um mentor. Busque pessoas que possam te aconselhar online ou presencial, que têm resultados que você não tem, que tenha mais sabedoria e mais conhecimento que você tem em determinadas áreas para te ajudar. 5, se afaste de pessoas tolas e tóxicas. A gente costuma influenciar e ser influenciado muito mais do que a gente imagina. Então, a gente precisa, se a gente quer realmente evoluir, ter relacionamentos de alto valor, se a gente quer construir uma vida próspera, uma vida com propósito, a gente precisa andar com pessoas que querem isso. Ah, Léo, mas como é que eu faço com os amigos e familiares que não querem isso? Você trata eles com amor, com respeito, se afasta, ore por eles, mas se afasta. Não dá para você crescer em locais e com pessoas que não querem prosperar, que não querem crescer, que não querem uma vida intencional com propósito. Faz sentido? Por quê? Porque mesmo que elas não te atrapalhem e você não deixe que influencie, elas simplesmente não vão te ajudar a crescer. E a única coisa que a gente não recupera nessa vida é o tempo. O resto a gente pode recuperar. Outro ponto é andar em ambientes que te fazem se desenvolver e desenvolver as virtudes, né? Amor, honestidade, conhecimento, sabedoria, entre outras, as virtudes divinas, os princípios divinos. 7. Aprender e pôr em prática todos os aprendizados. 8. Ensinar quem sabe menos que você. Da mesma forma que você precisa aprender com pessoas que sabem mais, você precisa ensinar também. Por quê? Porque o auge do aprendizado não é só quando você estuda, é quando você estuda e põe em prática e ensina outra pessoa. Esse é o auge da repetição do aprendizado. Por quê? Porque a mãe do aprendizado, a mãe do aprendizado é repetição. Vê se faz sentido. Guarda essa frase. A mãe do aprendizado é a repetição. E 9, nunca pare de aprender e ensinar. É um ciclo contínuo para a vida toda. Você nunca está velho para aprender nada. Nem novo demais, nem velho demais. E para fechar, o ensino é servir. E servir é uma forma de amar. E amar é o maior mandamento. Ama a Deus acima de tudo, ao próximo a você mesmo. Então, se você de fato quer ter sabedoria divina, inteligência divina, e aplicar na sua vida, você precisa seguir esse passo a passo. Vê se faz sentido, papel e caneta para anotar, veja, reveja, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir isso e a gente vai se falar mais nos próximos vídeos sobre mentalidade, sobre relacionamento, sobre fé. É isso aí, galera. Grande abraço e até a próxima.